Uma comissão independente acusou o Tribunal de Contas de não fornecer todos os dados necessários do ponto de vista de alguns contratos públicos. E no dia de hoje vamos analisar esta reportagem do Página 1 e saber exatamente o que é que está a ser escondido dos nossos olhos segundo esta comissão independente. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a comissão independente acusa o Tribunal de Contas de não fornecer dados completos sobre contratos públicos especiais. A Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, a CIMEC, acusou o Tribunal de Contas de não ter fornecido o número e o valor dos contratos abrangidos pela fiscalização prévia, nem ter transmitido de forma estruturada os dados relativos a esses negócios. A falha, revelada no 9º relatório semestral da Comissão, divulgado esta sexta-feira, terá impedido a entidade fiscalizadora de realizar uma análise completa de um regime que, desde 2021, já abrangeu procedimentos com um preço base acumulado de 1,451 milhões de euros, portanto 1 bilhão e meio, basicamente. A CIMEC explica que o Tribunal de Contas apenas lhe remeteu de forma estruturada os dados introduzidos pelas entidades adjudicantes na plataforma e-Contas relativos, sobretudo, a contratos inferiores a 750 mil euros. Porém, os dados sobre contratos MEC, abrangidos pela fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não foram transmitidos de forma estruturada, impossibilitando uma análise com o mesmo grau de detalhe. A Comissão acrescenta que solicitou expressamente o número e o valor de contratos submetidos à fiscalização prévia até ao 9º semestre de vigência das medidas especiais, mas esses elementos não foram disponibilizados, conforme consta uma nota da página 119. E, portanto, a questão é, o que nós temos, essencialmente, são, basicamente, informação que esta Comissão Independente conseguiu, foram contratos, essencialmente, inferiores a 750 mil euros. O que nós soubemos, recentemente, é que o Partido Social Democrata, acho que a iniciativa partiu do Partido Social Democrata, salvo erro, queria basicamente impedir que uma boa parte dos contratos públicos fechados acima de um determinado valor, ou abaixo dos 5 ou 4 milhões de euros, não necessitassem do visto prévio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, neste momento, não está a dar à Comissão Independente toda a informação necessária para a fiscalização. Aparentemente, neste caso em concreto, ainda teremos os contratos públicos a ter este visto prévio que deveria estar a ser avaliado por esta Comissão Independente. Imaginem se por alguma razão daqui para a frente o visto prévio do Tribunal de Contas deixe de ser necessário a quase 90% ou acima de 90% dos contratos públicos, porque nós sabemos que quando falamos de contratos públicos, eu acho que o limiar era 4 milhões proposto pelo Partido Social Democrata, ou 5, diziam abaixo desse valor não é preciso visto prévio. A conclusão a que alguns mídias tradicionais chegaram é que abaixo desse valor não ser necessário visto prévio significa que mais de 90% dos contratos públicos deixavam de ter o escrutínio do visto prévio. E diz o Sr. Ministro, acho que era o Secretário da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, dizia, bom, mas o Tribunal de Contas, basicamente, aprova a larguíssima maioria e dá o visto prévio à larguíssima maioria dos contratos públicos. Portanto, o argumento de Gonçalo Matias é o seguinte: como nós temos a aprovação na grande maioria dos contratos públicos por parte do Tribunal de Contas, então não é necessária tal aprovação, que era o equivalente a dizer: já que 91% dos suspeitos de homicídio são ilibados na Justiça, então não precisamos de julgar os suspeitos de homicídio. O problema é que o Tribunal, no caso judicial, e o Tribunal de Contas estão lá exatamente para os casos em que não é aprovado. Porque o meu receio não é quando o Tribunal de Contas aprova. Essa não é a questão, apesar de que também pode e deve ser escrutinado, porque o Tribunal de Contas não é um órgão sem, enfim, qualquer propensão para a corrupção. Os órgãos são todos e por isso é que é suposto terem escrutínio. Agora, dizer isto é um disparate completo, porque nós não vamos atrás única e exclusivamente dos contratos que são aprovados. O Tribunal está lá precisamente para os contratos que não são aprovados. É essa a sua função. E no caso da Justiça mesmo, portanto, de um Tribunal, dizer que nós não vamos prender 10% dos homicidas, já que 90% das vezes
os homicidas ou os suspeitos de homicídios são ilibados, então não precisamos de fazer esta investigação e este julgamento. Isso é um disparate, porque nós queremos a justiça funcional e dura precisamente com os 10% que são culpados. Essa é que é a questão. É esse o objetivo da justiça. Portanto, todo o argumentário é um disparate completo. E agora estamos a ver que nem o Tribunal de Contas está disponível para dar todas as informações à Comissão Independente. Nas conclusões, a linguagem torna-se ainda mais inequívoca. À luz da insuficiência de dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas, esta Comissão Independente resultou inviabilizada uma análise completa dos dados totais relativos às MEC, por não terem sido incorporados os contratos sujeitos à fiscalização prévia. Assim, a Comissão conseguiu confirmar 359 contratos remetidos ao Tribunal de Contas no segundo semestre de 2025 por entidades públicas, mas admite que poderão existir outros, precisamente os de maior valor, sujeitos a visto prévio. Ou seja, os que valem mais, se calhar milhões e milhões de euros, que, enfim, tiveram acesso a 359 contratos, a maior parte deles abaixo de 750 mil, e aqueles que valem mais e que, se for preciso, cada contrato desses que vale mais limpa para aí 10 ou 15 em termos de valor destes que foram escrutinados, esses não aparecem, é coincidência. Estou certo de que não haverá nada a esconder. Esta falta de colaboração não será alheia à guerra política e institucional que se trava em torno dos poderes do Tribunal de Contas. Era o que eu estava a dizer. O relatório não estabelece qualquer ligação entre os dois factos, mas a coincidência surge quando o Parlamento aprecia na especialidade a proposta de governo para uma profunda reforma da lei orgânica daquele órgão. O Executivo prefere elevar para 10 milhões, o limiar era 10 milhões, peço desculpa, o limiar da fiscalização prévia, e admite que a alteração retirará o visto a mais de 90% dos procedimentos atualmente abrangidos. Que é o mesmo que dizer que, se o valor 90% estiver certo, caso esta lei que está a ser discutida na especialidade seja aprovada, 9 a cada 10 contratos públicos não precisam do visto prévio do Tribunal de Contas. Justificação do Gonçalo Matias, o senhor basicamente responsável pela reforma do Estado. Bom, o Tribunal de Contas diz quase sempre que sim, portanto nós não precisamos do sim do Tribunal de Contas. O paralelo é exatamente igual. Então, se há 10% de condenados na justiça por homicídio e há 90% de ilibados, então não precisamos de julgar ninguém. Isso é um disparate. Isso não faz sentido. Nenhuma pessoa boa da cabeça acha que isto é um bom argumento. Nenhuma, honestamente. Só o Gonçalo Matias. O Tribunal de Contas, por seu lado, sustenta que a proposta rompe com o modelo constitucional de controle externo e calcula uma redução próxima de 60% da despesa previamente fiscalizada. Em julho entregou à Assembleia da República mais de 50 propostas de alteração ao diploma. O tom crítico no interior do relatório contrasta com o agradecimento colocado nas páginas iniciais do documento, onde a Comissão enaltece estreita colaboração sempre pronta e útil do Tribunal de Contas e identifica a sua presidente Filipa Urbano Galvão e a diretora-geral Conceição Ventura. Mais de uma centena de páginas depois, a Comissão esclarece que os dados relativos aos contratos submetidos à fiscalização prévia não lhe foram enviados e que, por opção do Tribunal de não os integrar na plataforma e-Contas, a análise permanece fragmentária e depende de um apuramento e tratamento casuísticos. E, portanto, basicamente esta questão, e isto é importante da guerra política, porquê? Porque não estamos a falar de uma brincadeira qualquer, porque o responsável pela reforma do Estado deste governo não quer diminuir funcionários públicos independentemente da forma como os faz, seja por não colocar pessoas no lugar de quem se reforma, seja por diminuir literalmente a máquina do Estado. Não quer fechar a torneira a ONGs e outras cacas que nós andamos a pagar com os nossos impostos, nomeadamente financiando a nossa substituição populacional não só. Nem vou falar das tretas da Fundação Mário Soares, dos bustos do Mário Soares na Amadora que custaram centenas de milhares de euros, não vou falar de todas essas tretas, nem sequer da privatização da RTP, que já soubemos que no espaço de 6 ou 7 anos tiveram aqui uma despesa injustificada de 12 milhões de euros. Quando juntarmos isto tudo, se calhar temos algum dinheiro. Mas para fazer uma reforma do Estado verdadeira, a primeira parte em que Gonçalo Matias decide pegar é no facto de, segundo ele, haver uma fiscalização que faz com que o processo do contrato público demore mais, e como há fiscalização a mais, temos que acabar com ela. Portanto, na única parte em que Vossas Excelências são escrutinados pelo vosso uso de dinheiros públicos e às vezes por investigações jornalísticas, aí é que os meus amigos querem mexer. Não é diminuir a carga fiscal,
não é reformar os escalões de IRS, dinheiro que faz falta às pessoas, não é tirar o Estado de cima do preço dos combustíveis, não é permitir que o empreendedorismo em Portugal seja algo mais interessante e que recompense, não é fechar a torneia a determinadas comunidades que não querem fazer, ele não quer é escrutínio aos contratos públicos, basicamente abaixo de 10 milhões de euros, que são só 90% dos contratos públicos, que é o visto prévio do Tribunal de Contas. E, portanto, é esta a reforma do Estado deste ministro. Foi nisto que votaram, é isto que têm. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.